Entendi. E você tem alguma peça, alguma coisa que tá sem vontade de fazer, ou de adaptar, ou até dirigir, assim, que você fala, cara, isso daqui eu queria muito. Ah, tem muita coisa. Eu queria dirigir Romeu e Julieta. Acho que todo diretor fala, né, que todo diretor precisa passar pela experiência de dirigir Romeu e Julieta. E eu queria fazer uma adaptação de Romeu e Julieta na era nazista, na Segunda Guerra Mundial. O Romeu como um nazista e Julieta como Um judia. uma judia. Mas como conseguir romantizar a questão do Romeu nazista? Não tem como romantizar o nazismo, né? Então é uma coisa que ainda, tipo, tá... É um desafio que tá É um batendo. desafio gigantesco. Como que eu consigo fazer isso sem romantizar o Romeu? Não dá. Como que eu não vou romantizar Romeu e Julieta? Mas é uma adaptação que boia na minha cabeça faz muito tempo. Muito tempo. Que seria totalmente diferente Totalmente e diferente. fora da casinha, né? Que aí, em vez dele se matar, o contexto da morte dos dois, não seria ele se mata porque ela morreu, alguma coisa. É porque ele teve que ligar a câmara de gás pra ela morrer. Olha que pesado. E aí ele vai lá no corpo dela e se mata junto com o corpo dela. É bem, bem louco. É algo que ainda tá, tipo, anos-luz. Anos-luz. Mas tem muito texto que eu gostaria de fazer ainda. É, poderia ser uma paixão velada, né? Que ele poderia ter por ela, não poderia explanar isso daí, né? É exatamente esse contexto Ah, qual que é o motivo, o plot da briga das duas famílias. Os judeus, que não querem saber dos nazistas, e o nazista não poder falar que tá se interessado por uma... Mas aí, como? Ainda não consegui chegar no contexto. É bem difícil. É bem difícil. Vai ter situação complicada. É verdade. Tem que pensar muito e criar muita coisa pra você poder chegar num ponto, assim. Uma hora vai sair. Uma hora sai. Mas tem muito texto que ainda tem muita vontade de fazer. Tem bastante texto de Shakespeare, Tennessee Williams. Nossa, eu quero escrever muita coisa ainda. Então, se eu perguntar aqui, você quer escrever, tem algum gênero que você prefere trabalhar? Ah, eu gosto mais do drama, do romance. Eu acho que não tem um gênero próprio que eu gosto de falar. Que todos os meus textos têm o afeto, que é comédia, mas fala sobre vida após a morte. No Galho de Mármore tinha um Pássaro é um romance, tem a morte personificada no texto. Tem Mãe Me Perdoa, que é um drama, que tem a morte como pessoa também. Tem toda uma questão de viagem no tempo. Tem todos os meus textos, e de alguma forma eles falam sobre a morte. Eu gosto muito de tratar sobre a morte, com a morte personificada em cena. Tem um roteiro de teatro que eu escrevi, que eu tava transformando pra filme, que é A Última Estação. São pessoas que tiveram alguma desavença em vida, que precisam se encontrar numa estação pós-morte para resolver esse conflito e aí sim seguir viagem. Por exemplo, o assassino que se encontra com a vítima e a vítima perdoa o assassino. O neto que se encontra com o avô para terminarem de ler um livro que eles começaram a ler quando o avô estava internado no hospital. Tem o pai que se encontra com a filha que morreu pequenininha, a mãe que se encontra com o recém-nascido que morreu logo após o parto. Então são várias, não são necessariamente conflitos ruins, mas são pessoas que têm alguma coisa a se resolver antes de seguir viagem. Para onde? Pro além, pro céu, pro inferno, pro limbo, pro umbral? Tanto faz. E eu tava transformando isso em filme antes da pandemia. Aí veio a pandemia e tive que parar todo o projeto. Mas planejo voltar com isso daí como uma peça de teatro. Caramba, Porque é bem bonito. Dá uma peça bem. A ideia é bem bonita, a ideia é tocante. Tanto que uma que a gente fez junto também é da morte também, que a gente fez que eu produzi, vocês fizeram no bar. O Afeta. Você é Giovana. Afeta, exatamente. Bom pra caramba. O psiquiatra que morre e se encontra com Deus, que tá passando por uma crise existencial. E Deus é uma mulher. Essa é a Giovana que fazia, inclusive. É muito boa essa peça. A gente fez no bar e ficou incrível. E foi uma loucura, cara. Foi, porque a gente não tava nada seguro com o texto, a gente deu muita volta naquele texto. Teve o lance lá que deu aquela sirene, não lembro o que deu lá no bar. Sim. E a Giovana foi genial e conseguiu sacar e trazer pra dentro do texto, e foi da hora. Foi da hora. Que também foi um dos maiores desafios que eu já tive, assim, em questão de produção. Porque é um público que, tipo, eu sei onde tá, mas não sei como chegar e pra gente conseguir, a gente lotou o bar, mano. Lotamos o bar, cara. E lotamos o bar de gente do teatro, gente do stand-up, e todo mundo adorou. Foi todo incrível que no final todo mundo veio falar que foi muito bom, que foi incrível, que bar que era? Você não? Vila Bar. No Vila Bar, onde era a Soft. Onde era a Soft, Eu cheguei a apresentar esse texto também no Complexo Bar. Antigo Complexo Bar, inclusive. Na Santa Rosário, ali na parte do SIC. Exatamente, da mesma forma. É porque esse texto ele era de teatro. Eu tinha escrito ele para o teatro. O Mário Persco que eu dirigi inicialmente, eu já estava como psiquiatra.
Aí a gente trocou Deus diversas vezes. E aí acabamos não levando pra frente. E coloquei aí mais futuramente, eu conversei com a Giovana, quando eu conheci a Giovana, vi o talento que ela tinha, eu falei, Giovana, quero que você faça a Deus. E aí acabei dirigindo e adaptei pro bar. E funciona muito bem, cara, porque é um texto muito cru, muito ali, palavreado, muito comum, eles realmente estão sentados numa mesa de bar trocando ideia, um debatendo com o outro. Então, Eu planejo, é muito bom. pretendo voltar com essa peça. Eu queria fazer ela filme, inclusive. Que é bom também, mano. A história é muito boa. Ô, viu, o refrigerante tá aí desse lado aí? Tá aqui, ó. Pô, eu caçando a Coca faz 2 anos, dele não procurando aqui. Ele não procurando. Só que eu não tinha chance pra falar, mano, passa o refri pro Flavinho aí, que ele tá desesperado. Tá na Precisa de um seca, refrizinho. bicho. Valeu, mano, obrigado. Quer mais? Pode encher? Pode encher, eu enxergo. Mas assim, eu queria ter mais oportunidade de a gente, tipo, fazer de novo, né? No Vamos, bar. A gente, vamos. Eu vou esquematizar pra gente poder fazer, porque é muito diferente, assim, mano. Quem sabe levar no comedy, conversar. Cara, tipo, é um eu e o teatro no João, meio do que é- bar. O João e o Valdeci, que são donos do comedy aqui de Sorocaba, são muito abertos a ideias novas. Assim, Ah, o comedy é sabe? aquele, esse bar novo que abriu, né? É o comedy nosso, que é a Black House. Então, tipo, de um dia a gente conversar e tentar levar, porque, cara, é muito da hora, assim. E funciona super bem. São dois Funciona atores, pra é fácil de caramba, produzir, fácil de levar. E a gente fez um esquema ainda no dia no bar que foi muito interessante, que começou com você no meio da plateia. Então, tipo, ele tava no meio da plateia e aí a gente começou, a Giovana começou em cima e daí do nada ele saiu do meio da plateia. E foi muito da hora, assim. Foi muito da hora. E eu acho legal manter exatamente essa vibe. pegada. No meio do povo. Sim. No meio da galera mesmo. Acho que funciona super bem. Porque esse texto, na verdade, ele é adaptação, como a gente tá falando de adaptação. Ele é uma creepypasta que eu encontrei na internet. Ele é bem curtinho. Se chama O Ovo. Em vez de afeto. E aí afeto foi uma ideia minha. E aí ele é bem curtinho. É só o cara que morre, aí o Deus explica pra ele lá qual que é o contexto dele ser todas as pessoas ao mesmo tempo, e ele reencarna. Só isso. E aí eu fui catando pedaços de coisa que eu acredito, que eu já li, que eu já vi, e fui ali recheando um monte de coisa viagem muito louca. Mas E que aí é deu o muito nome bom. de Afeto. Mas que é muito bom, mano. É boa, ficou muito boa. Essa parte ficou muito boa. Eu gosto Ainda muito mais desse que texto. O desafio de, tipo, cara, não ser no teatro, aí você vê se o negócio é bom mesmo. Tipo, cara, a partir do momento que, tipo, criou emoção, risada na galera dentro do bar, velho, com bebida rolando, com Garçom andando no passando, meio, andando no meio, nego entrando É um e desafio grande mesmo, né, saindo. mano? tendo que, tipo, O cara lá fazendo fazer a caipirinha, jogada, ligando o liquidificador no Puta, isso meio. daí é foda. Nossa senhora. Sem música, Meter sem suco. luz, sem cenário, sem nada, só ali, ó. foi bem... Funcionou, eu gostei bastante do resultado. A gente conseguiu ainda direcionar algumas luzes ali que tinha no bar. Ainda que o bar tinha alguma estrutura, né? Então a gente conseguiu direcionar alguma coisa. Mas a música mesmo não tinha um local pra ter música ali. O som tava bem ruim no dia, não sei o que aconteceu. Eu escrevi ela pro bar pensando exatamente nisso, em não ter recurso nenhum. Os dois ali o tempo. E é um ping-pong assim, ó. Se não for, não mantém, não segura. Aí não deixa de ser um texto de stand-up, né? Que tem que trazer a galera ali o tempo toda todo hora ali. aham. Um segundo que se a galera. O que a gente vai fazer depois? Já era. dispersa, aí Já fodeu. acabou. Né? Fazer o tempo. O público tá assim, ó. Então eu escrevi ele de uma forma que a gente vai dando informação do texto, que a pessoa fica, tá, e aí? O que vai acontecer? E o seguinte, até que tem o plot, e no plot o texto vai lá em cima. E é da hora que, tipo, você tá sempre no meio da plateia. Então, tipo, cara, foi uma das poucas vezes que eu vi, tipo, a galera que tava tomando cerveja esquecer um pouco de tomar a cerveja porque vai no meio da plateia. Então você tem que prestar atenção, você perde o foco dali do que tá acontecendo no meio da plateia, você perdeu metade do que tá acontecendo. E quando andava no meio da turma mesmo, no meio das mesas ali, ó. Foi da hora, Caralho, foi que da da hora. hora. Foi da hora. É um negócio que eu Vamos queria fazer de novo. mais vezes, Vamos fazer de novo, Denis. Ver um outro local e a gente fazer, tentar levar pro comedy. A Giovana já falou que topa. Não, ela falou pra mim também. Ela falou? Ela falou aqui, inclusive, É, né, sim. Flavinho, que tá pra fazer de O novo. porque episódio foi dela, muito bom, inclusive, velho. cara, foi um dos cortes dela que são dos que mais tem acesso aqui. A Giovana ela veio aqui, cara, na maior espontaneidade. Ela tava extremamente nervosa e ela veio aqui feliz, foi do tal, caralho. fez. E eu acho que é um dos melhores retornos que a gente tem Ah. sem ser uma pessoa famosa. Porque ela, tipo, ela
Cara, tem corte dela que a gente tem aqui que tem 35 mil visualizações. A Giovana é uma pessoa incrível. E tudo que ela fez aqui com a gente no podcast foi as histórias, as coisas que ela contou aqui, foi muito bem em todas as redes sociais. Até porque, tipo, acho que porque a pessoa também ajuda, né? É isso que eu ia falar. A Giovana, a vibe da Giovana é muito boa. Conta muito. Tudo que eu fiz, que ela estava no meio, deu muito certo. Porque a Giovana é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito proativa, uma pessoa muito divertida, que sempre tá ali bagunçando, criando junto, dando ideia. Então é uma pessoa muito boa de você ter por perto. A Giovana é uma parceira de cena que eu quero trabalhar por muitos e muitos anos ainda. A gente tá, inclusive, de novo, voltando com uma peça que eu e ela faz par, entre muitas aspas, romântico, que se chama Servidão Humana. É um texto do Mário, direção do Mário também, e é a história de um cara que se apaixona por ela e ela acaba abusando dele por causa dessa paixão, tipo, ela acaba usando ele sabendo que ele sempre vai estar disponível pra ela. É um drama muito filosófico. Muito bom, inclusive. A gente não tem data pra voltar, mas quando voltar, vamos assistir. Servidão Humana. O Mário é um cara que eu quero trazer aqui. Já tentei falar com ele, mas bate com a data que ele dá aula na Fundec. O Mário vai ter conteúdo. E daí eu tô tentando acertar pra ele vir aí, porque, cara, o Mário é incrível, assim, tipo, você vai ver peça dele, de você sentar, conversar com ele, pouca coisa, assim, relacionado a teatro, ele é uma enciclopédia, né, velho? O conhecimento Ele que o Mário manja tem, muito, véi. nenhuma vida, acho que se eu viver 3 vidas, eu não vou ter esse conhecimento que o Mário tem. O Mário é... Mano, é engraçado você chegar e sentar assim, aí ele fala nome da atriz, a peça, como que era a peça, Data, texto. roupa, É contexto, incrível. o Mário é incrível. E você, tipo, sempre teve ali, né? Com ele. Como que é pra você, tipo, você dirigir peça dele? Porque pra ele deixar alguém dirigir peça dele é porque ele tem confiança. Então, tipo... Conhecer o Mário meio que foi uma surpresa até pra mim, porque eu já conhecia. Quando eu tava na ETAC, eu já tinha ouvido falar a respeito do Mário. Eu trabalhei com uma menina que ela já era atriz do Mário, e ela falava super bem, e como eu tava ali naquele meio, eu acabei ficando sabendo a respeito do Mário. Só que, como eu precisei parar de fazer teatro pra poder correr atrás da minha vida profissional, sumiu da minha cabeça. Até que eu fiquei sabendo a respeito do edital que abriu pra fazer na Fundec. E aí eu acabei me inscrevendo na Fundec, como teve um excesso de inscrições, abriu uma parte e foi pra FAD. E aí tinha a galera da Fundec e tinha a galera da FAD. E na FAD eu acabei trabalhando com o Mário. E aí eu fui trabalhando com o Mário. O Mário, eu acredito que tenha gostado do meu perfil, do que eu fazia, e acabou me chamando pra fazer peças com ele, que foi a primeira peça que eu fiz com ele foi Os Que Chegam com a Noite. Um texto maravilhoso, incrível também. E a partir disso, ele sempre foi me chamando pra mais trabalhos, e mais trabalhos, e mais trabalhos, e tô até aí até hoje com ele. Inclusive, eu já dirigi ele também. Na peça Mãe Me Perdoa, ele atuou como Morte, ele fez a Morte pra mim. Foi um mega de um desafio estar ali com o Mário ali sob minha direção. Quem sou eu na fila do pão pra dirigir o Mário? E o Mário foi muito humilde, foi muito gente boa. Você falar pra ele, ó, você não pode fazer isso daí, não. Só que o mais legal de trabalhar com o Mário é que o Mário te faz pensar. Ele não fala assim, não pode fazer por tal coisa. Por que não pode fazer? Então ele faz você pensar, você chegar numa conclusão. O Mário, ele te dá o caminho, ele não te dá a solução. Isso é uma coisa que eu gosto muito no Mário. E outra coisa, quando ele abre a boca pra falar, ele... Esquece. Já tomei vários estudos. Mário é incrível. Gosto muito do Mário. Mas é da hora, mano. Totalmente diferente. Até porque, além do negócio de, tipo, de fazer muita peça, ter muita experiência, esquema de dar aula também, né? Muda totalmente a pessoa. Você também já deu aula, né? Já dei aula de teatro também. Dei bastante... acho que eu dei umas 4 oficinas. Que da hora. E como que foi essas oficinas pra você, tipo, experiência, pessoas? A primeira oficina que eu dei, oficina mesmo, eu dei lá no Ciané. Eu montei uma peça que contava toda a trajetória de Sorocaba, ou melhor, até toda a história da fábrica Nossa Senhora da Ponte até ela se tornar o Shopping Ciané. Desde lá quando ela, passando por várias épocas do ano da história até se tornar o Ciané. Foi a primeira oficina que eu dei, que eu lembro. Não, minto. Não foi. A primeira oficina que eu dei foi a oficina que resultou na peça Meu Amigo Pintor. Que o Sanches fazia o pintor, inclusive. O Sanches era um dos personagens principais. Nossa, eu tenho um carinho enorme por aquela peça. Enorme. E a Giovana também fez parte dessa peça futuramente. Foi a primeira oficina que eu dei e eu gostei muito. Eu acho que eu gosto de estar nessa posição de ensinar, de levar o conhecimento de alguma forma para as pessoas. E gosto muito de dirigir também.
Então, é onde eu realmente me encontro, no momento que eu tô dirigindo. Eu acho que eu sou melhor diretor do que eu sou ator. Não que eu seja um exímio diretor, um exímio ator, não, mas eu consigo enxergar melhor como diretor do que como ator. Porque muitas vezes, como diretor, eu consigo direcionar os atores pra uma coisa que como ator eu não enxergo. Que como diretor de fora eu veria que eu tô fazendo errado, que eu não tô indo pro caminho certo. Que como ator eu não consigo enxergar. Parece que eu tenho que eu preciso de um cabresto porque alguém vai me leve até a solução, me leve até o... Galerinha, o corte que você acabou de assistir é do episódio com o Tisque Reis. Aqui do ladinho vai ter mais cortes de outros episódios. E, pô, galerinha, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal.